A distorção cognitiva que nós vamos conversar hoje é a distorção do pensamento chamada filtro negativo. O filtro negativo consiste em nós focarmos nos aspectos negativos de determinada situação e raramente a gente notar outros aspectos envolvidos, os aspectos positivos também que envolvem a situação. Então é como se nós estivéssemos com nossos olhinhos treinados a selecionar, a pinçar da realidade aquilo que é negativo. Vamos aos exemplos. Eu chamei alguém para visitar a minha casa. E aí todo mundo falou super bem da minha casa. Mas teve uma pessoa que criticou a cor da parede que eu escolhi. E aí então eu começo a achar que eu não fiz boas escolhas, que minha casa não é bonita. E aí eu fico sofrendo. Depois a pessoa foi embora e eu continuo ali sofrendo. Por que eu não agradei a todo mundo, né? Só que assim, todo mundo que tava ali gostou. O fulano não gostou. E aí eu fico presa pensando no que o fulano falou e desconsidero o que as outras pessoas falaram. A mesma coisa se eu vou pro meu trabalho, eu sempre faço o meu trabalho de forma correta, tem um monte de coisas que eu entrego e que são muito produtivas e um dia eu recebo determinada crítica ou cometo uma falha no meu trabalho. E aí, então, isso traz pra mim uma noção de que eu sou uma péssima profissional, de que eu faço tudo errado. Então, eu pincei da realidade um fato negativo e desconsiderei os aspectos positivos. A gente faz muito isso com as nossas conquistas. Quando eu tenho uma dificuldade com autoestima, por exemplo, eu vou olhar para as coisas que eu tenho dificuldade e isso vai crescer dentro de mim. Então eu posso ser uma boa amiga, eu posso ser uma boa filha, eu posso ser uma boa profissional, eu posso ser uma pessoa muito bacana, mas eu tenho determinado aspecto da minha personalidade que é incômodo. E aí eu fico me achando feia, ou eu fico me achando uma má pessoa, ou eu fico me sentindo uma péssima profissional. E isso não é condizente com a realidade, porque tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. A gente vive nessa situação onde nada é 100%, né? Então, o filtro negativo vai distorcer a realidade, vai gerar sofrimento, vai me fazer, às vezes, diminuir minha autoestima, ou vai prejudicar as minhas relações, vai me gerar sofrimento. Por quê? Porque se eu estou olhando apenas para os aspectos negativos, não há um jeito de fazer a realidade ser agradável. Então, quando você estiver nesse movimento de achar que tudo está muito negativo, para um pouquinho e pensa, será que tem outros aspectos? Se eu errei, se eu recebi uma crítica, se teve alguma coisa que não ficou 100%, eu não posso acolher isso e valorizar todas as outras coisas boas que aconteceram, né? Se eu sou uma boa aluna e tirei uma nota mais baixa, eu não posso olhar para esse erro, né? Olhar para essa nota e acolher e não diminuir as outras conquistas que eu tive. Eu posso continuar me achando uma pessoa inteligente, eu posso continuar me achando uma pessoa responsável, uma pessoa estudiosa, apesar de ter tirado uma nota ruim. Eu posso continuar sendo uma boa profissional, apesar de ter cometido uma falha. A minha vida pode ser boa, apesar de ter certo dia acontecido coisas ruins. E no meu dia também eu tenho que olhar isso, né? Muitas vezes a gente fala, ai, nossa, esse dia tem que passar logo, esse dia tá horrível. Será? Será que o dia inteiro tá ruim? Ou aconteceu uma situação ruim, mas hoje você conseguiu fazer toda a sua rotina de forma normal e teve uma coisa negativa no seu dia? Então vamos olhar
para essa tendência que nós temos a apenas abstrair da situação, da realidade, os aspectos negativos. E vamos treinar o nosso olhar a ficar mais dentro da realidade. Reconhecer sim as coisas negativas que acontecem, mas também reconhecer as coisas positivas ou as coisas neutras que aconteceram no nosso dia e que se fossem diferentes, no nosso dia, na nossa situação, e que se fossem diferentes, seriam ruins. Então, vamos pegar essas lentes distorcidas que nós olhamos para a realidade e trabalhar esse filtro negativo. Vamos tornar ele um filtro mais próximo da realidade, sem gerar esses impactos, esses sentimentos tão negativos também. Afinal de contas, eu não tenho como enxergar, me sentir bem se eu estou olhando de uma forma negativa. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, dou um exemplo, né? Se eu pegar um óculos com lente rosa e eu olhar para uma parede branca, que cor que eu vou ver a parede? Rosa. Ela não é, a parede não é rosa, a parede é branca. Mas eu estou com a minha lente rosa. E se eu quero enxergar a vida azul, não adianta eu colocar uma lente rosa, porque eu vou enxergar rosa. Então, se eu quero enxergar as coisas, se eu quero ficar bem, se eu quero me sentir bem, eu tenho que me dispor a também reconhecer as partes positivas e não ficar só com as partes negativas, ok? Então, até uma próxima distorção. Um beijo!